Oi, gente amiga de todo o Brasil. Aqui quem fala é Moacir de Almeida, também conhecido como Moacir de Almeida, cantor e compositor evangélico. Mas nesta manhã eu quero fazer um pequeno estudo com vocês e peço que vocês prestem bem atenção, que fala a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus a essa terra. A primeira vinda dele nós sabemos que veio através do nascimento virginal de uma mulher chamada Maria, escolhida por Deus para gerar através do Espírito Santo. E nesse texto, do capítulo 8 do livro de Daniel, o versículo 14, que é considerado o fim da visão dos 4 últimos impérios mundiais que já terminaram. Está faltando o 7º e último império mundial, como está escrito em Apocalipse, o império da besta, que vai acontecer logo após o final da grande tribulação, em que Cristo estará descendo à terra para cumprir a profecia dos 2 anjos que desceram no capítulo 1 de Atos, versículo de número 11. E da mesma maneira que o Senhor Jesus estava sendo recebido em cima, ele havia de voltar a essa terra. E para um acontecimento tem que ter uma preparação, tem que ter um histórico. E esse histórico ele está no capítulo 8 do livro do profeta Daniel. No versículo 14, que vou ler agora, nós vemos que o anjo respondeu para um outro anjo que estava pedindo a resposta para entregar Daniel. Ele disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Amém? Nós vemos esta afirmação aqui logo após o anjo mostrar a Daniel o que havia de acontecer com o seu povo Judá, que representava o restante de Israel a ser destruído. Nós sabemos que Judá foi destruído e reconstruído várias vezes. A primeira, quando nós sabemos, logo depois da retomada de Davi, que foi destruído Jerusalém pelo Império Babilônico, comandado por Nabucodonosor e suas tropas. Porém, foi reconstruído novamente após 70 anos. E Daniel esteve no cativeiro. E Deus deu a dica a ele o que aconteceria a partir do Império Babilônico, mostrando a Nabucodonosor uma grande estátua em sonhos, que foi interpretada por Daniel. Falava a respeito, ou que fala, a respeito da plenitude gentílica até o fim dos tempos. E nós vemos que Deus falou também um segundo sonho, aí já dando a Daniel esse sonho dos 4 animais. Mas aqui no capítulo 8 nós vemos que Deus, ele arredondou a profecia, incluindo o Império Babilônico, que estava nos seus finais, ali de Belsazar, quando Deus falou com Daniel essa visão. E logo depois havia de vir um bode peludo, de 2 chifres, representando o Medos e os persas de Dario e Ciro.
depois cairia e se levantaria um outro reino, que representado aqui por um carneiro, que possuía apenas um chifre, um só poder, que trouxe como o seu maior governante de 12 anos, com 12 anos, é conhecido como Alexandre o Grande. Está lá no capítulo 11 de Daniel, nós vamos encontrar esse rei valente e poderoso. Mas depois dele, levantaria 4 generais dentro do seu próprio governo, após a sua morte, e governaria os 4 cantos da terra. Terminando esses 4 governos, levantaria um, que ia aparecer no cenário assim, muito significante. Ninguém dava nada pelo Império Romano, e ele aparece aqui no versículo de número 9, como uma ponta muito pequena, mas que crescia muito para o sul, para o meio-dia, e cresceria também para o oriente e para a cidade formosa que nós conhecemos, que é Jerusalém, o Monte Santo de Deus. E nós vemos que este império, ele havia de fazer tudo que lhe aprazia, como fez, destruindo o exército de Israel, que é conhecido como estrelas do céu nesse texto. O capítulo 37 de Gênesis, nós vemos já ali Jacó representado como o sol, Leia como a lua e as 12 tribos como estrelas. No capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos também as estrelas na coroa da cabeça da mulher, que representa Israel. E ali representa as 12 tribos, aquelas 12 estrelas. E a palavra do Senhor, ela nos diz aqui que o lugar do santuário foi destruído. Mas que lugar é esse? Judá, Jerusalém. Que depois do lugar destruído, havia de ser jogado também por terra o lugar santo. Onde ficava o lugar santo em Israel? No templo, que havia sido construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor e reconstruído por Zorobabel. Então nós vemos aqui que foi jogado por terra o lugar do santuário, jogado o santuário e tirado o sacrifício contínuo, que eram feitos de ovelhas, de bodes, carneiros, enfim. E foi posta a abominação assoladora por causa dos pecados, por causa da transgressão do povo de Judá. E a palavra diz que o Império Romano fez isso e prosperou. Ele jogou a verdade por terra e pisou sobre ela, e isso prosperou. E a abominação assoladora aqui, nós podemos conhecer como a continuação de Nabucodonosor na sua grande estátua, que foi feito para a adoração de todas as nações. Nós vemos aqui a continuação de adoração a imagens, a ídolos, abominação assoladora, que vem assolando Israel, principalmente Judá, desde o ano 70 depois de Cristo. Nós vemos aqui que Jesus confirma essa profecia no capítulo 24 de Mateus. Quando ele saía do templo, junto com seus discípulos tentaram induzi-lo com as suas apresentações, mostrando para o templo a beleza que aquele templo possuía,
as pedras que ornamentavam o templo, o Senhor Jesus, olhando para eles, confirmou essa profecia. Olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele só não falou que isso ia acontecer no ano 70 depois do seu nascimento. Mas ele disse para os seus discípulos que não ia ficar nada em Jerusalém que não seria destruído. Mas para isso acontecer, os apóstolos, eles teriam que pregar o evangelho a toda criatura, como foi pregado pelos apóstolos. No capítulo 10 de Romanos, versículo 18, nós vemos a afirmação de Paulo ali, que a voz dos apóstolos saiu por todas as terras. Toda a terra ouviu a pregação da palavra do Senhor. Como está lá escrito em Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Paulo está afirmando aqui que a voz dos apóstolos saiu por todas as terras. E ali conclui o versículo 14 do Evangelho, do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. O Evangelho foi pregado a toda a criatura. Aí sim veio o fim sobre Israel, cumprindo também a profecia de Ezequiel 7, Filho do homem, o fim vem sobre o teu povo. E esse fim chegou no ano 70, com a destruição de Jerusalém, a destruição do lugar do santuário, a destruição do santuário, a retirada do sacrifício contínuo, posta a abominação assoladora. Ali aconteceu, do capítulo 24, versículo 1 ao 14, aconteceu o conhecido hoje como princípio de dores, que todas as pessoas que eu ouço pregar dizem que nós estamos vivendo. Isso é um caso errôneo, porque o princípio de dores foi somente para Judá, para Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, com uma derrota de todas as possibilidades daquele lugar continuar sendo um país. Como está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 24, o Senhor Jesus dizendo que eles iriam cair ao fio da espada e ser levados por todas as nações. Isso para cumprir a plenitude dos gentios. Jerusalém começou a ser pisada desde o ano 70 e está sendo pisada até hoje. E vai continuar sendo pisada até a descida do Senhor Jesus Cristo à terra. Isto faltam 348 anos para acontecer a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo à terra. Mas 99% do povo evangélico deve estar me perguntando neste momento: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Eu concordo com 99% dos evangélicos. Porém, a profecia não fala de dias, nem de horas. A profecia fala de anos. São 2.300 tardes e manhãs, convertida em anos, são 2.300 anos. E essa contagem da plenitude dos gentios e Jerusalém ser pisada, ela vai durar 2.300 anos, que começou a ser contada no ano 70 depois de Cristo. Isso quer dizer que nós estamos a 1952 anos de cumprimento desta profecia, e que de 2022 em diante faltam 348 anos para acontecer a descida de Cristo a essa terra.
É verdade que a palavra de Deus não fala sobre dias e nem horas, mas o povo de Israel tem tudo matematicamente contado por anos. Nós vemos aqui no capítulo 24 de Mateus que nós temos uma separação do versículo 14 e o versículo 15 tem uma separação. E essa separação ela é muito grande, ela é muito extensa. Do versículo 14 ao versículo 15, vão passar-se 2.300 anos. Do versículo 1 ao versículo 14, fala do princípio de dores que aconteceu no ano 70. Para acontecer a grande tribulação, vão se passar 2.300 anos. 2.300 tardes e manhãs. Completando 2.300 anos, Jesus vai descer à terra para purificar o santuário, para julgar as nações, como está escrito no capítulo 3 de Joel, versículo 12, 13 e 14. São 30 dias, está lá no capítulo 12 de Daniel. 260 dias é a grande tribulação, mais 30 dias, que é 290, o julgamento das nações, mais 45 dias, o estabelecimento do milênio, que são bem-aventurado quem chega a 1.335 anos. Ali fala da grande tribulação, fala do julgamento das nações e fala do estabelecimento do milênio. A repartição das terras que vai ser feita por Jesus, assim como foi feita por Josué lá no passado. Aí então vai se cumprir o capítulo 6 de Mateus, o versículo 10. Venha a nós o teu reino. Esse será o grande momento do povo de Israel, do povo escolhido, do povo eleito, receber um rei como Jesus Cristo, que vai reinar sobre eles durante 1000 anos. Eu sei que o mundo hoje está passando por um momento difícil por causa dos ataques russos a antigos lugares que pertenciam à União Soviética. E tem muitos cristãos conhecedores da palavra que estão se deixando levar por esses assuntos extra-bíblicos. Mas nós temos que focar no nosso alvo, que é Jesus. Isso aí, esse ataque russo, as dependências da Ucrânia, é somente um fortalecimento russo para o conflito final com Israel. O que Vladimir Putin está organizando? Está organizando está organizando a terra de Magog, juntamente com as tribos do norte, Togarma, do qual descendeu muitos filhos, muitas tribos, entre elas está a China, enfim. E cá no ocidente está a Alemanha, que é Gomer, um dos filhos de Jafé. Isso não é o fim, nem é Terceira Guerra Mundial, isso é somente uma preparação da Rússia para se fortalecer e organizar as tribos que estão com ele. Somente isso.
porque ainda falta muito comprimento para a vinda do Senhor Jesus Cristo a essa terra. Ainda falta a região de Belém a ser conquistada por Israel. Ainda falta a construção da grande Babilônia no território devastado pelo Império Islâmico, que vai desde Alepo, na Síria, até a região de Mossul, no Iraque, onde ficava o Império Assírio, o império que foi começado por Nimrod, lá no capítulo 10 de Gênesis. Ali vai ser construída a grande Babilônia mercântil, de Apocalipse 18, onde liga os 3 mundos, Europa, Ásia e África, que será o maior comércio já existente, desde que houve homem na face da terra. Então falta muita coisa para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção que eu não estou falando de arrebatamento da igreja. Eu estou falando da segunda vinda de Cristo, que é um assunto diferente. Arrebatamento da igreja é uma coisa, o julgamento de Deus sobre o teu povo Israel é outra coisa. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é outra coisa, é outro assunto. Então, estudantes da palavra de Deus, não confundam as coisas. Não mistura água com óleo, que não vai misturar. A vinda de Jesus é uma coisa, o arrebatamento da igreja é outra coisa, e o julgamento de Deus para o seu povo Israel é outra coisa. Não vamos misturar. Israel foi escolhido para ser o povo eleito, o povo da promessa. A palavra diz que o Senhor Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas os gentios, todos quanto receberam, tiveram direito de ser chamados filhos de Deus. Jesus não veio para mim, Jesus não veio para a igreja, Jesus veio para Israel. Se nós estamos desfrutando das bênçãos da salvação hoje, é porque o povo judeu rejeitou o seu enviado. E a igreja, já falamos de Israel, agora nós vamos falar de igreja. Igreja foi um povo que depois da rejeição, foi um povo que foi chamado. E desses chamados, muitos chamados, poucos vão ser escolhidos. Essa escolha não está sendo feita agora não, essa escolha vai ser feita automaticamente no dia do arrebatamento da igreja. Aqueles que estiver dentro dos padrões da palavra de Deus, terá o direito de morar com Jesus para sempre. Muito diz, mas o milênio está aí. Eu não quero viver no milênio. Eu não quero viver só 1000 anos. Eu quero viver a eternidade com Cristo, ao lado do Pai. Tem pessoas que estão pregando um mar de rosa. O milênio será matéria. Jesus, da mesma maneira como o homem que subiu para o céu, ele vai descer como homem, não vai descer como espírito. Ele vai governar sobre o teu povo como homem, que comeu um favo de mel junto com os discípulos depois que ressuscitou, comeu peixe assado com eles depois que ressuscitou. Espírito não come, espírito não bebe. E Jesus, depois que ressuscitou, deu prova que ele estava no corpo de um homem.
Ele comeu e ele bebeu. Porém, as limitações de um homem ele já não tinha mais, porque o seu corpo já estava ressuscitado incorruptivelmente. Não vou dizer glorificado, porque ele ainda não tinha subido ao céu. Ele teve um corpo glorificado após subir ao céu. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, vou mostrar novamente uma pequena escritura que eu fiz para vocês. 2.300 tardes e manhãs, convertida em anos, são 2.300 anos. Isso quer dizer que a partir do ano de 2022 ainda faltam 348 anos para a segunda vinda de Cristo acontecer. Se tiver algum estudioso da palavra do Senhor duvidando deste estudo, leia e estude bastante o capítulo 8 de Daniel, que você vai entender o que eu estou tentando colocar na mente de vocês. Porque há estudiosos da Bíblia que está pegando os estudos da Bíblia e atirando para todo lado como se fosse uma grande metralhadora a Bíblia. Mas não é. A Bíblia tem dia, hora e ano e mês para as coisas se cumprir. Os planos de Deus não é como um puxadinho, que você vai fazendo um combo com um filho, um combo para outro, vai fazendo puxadinho. Não. A palavra de Deus, desde a fundação do mundo, foram traçados os planos de Deus. E Deus não coloca um plano à parte para começar outro. Ele cumpre fielmente um plano para depois começar o outro. E para Jesus voltar, tem que terminar o tempo da graça. Terminando o tempo da graça, começa o tempo da grande tribulação de 7 anos, como está lá no capítulo 39 de Ezequiel, versículo 9. Terminando a grande tribulação, Jesus vai descer para estabelecer o milênio. É outro plano de Deus. Mas as coisas só acontecem sistematicamente. Elas não vão acontecer juntas. Lei e graça não continuam juntas, porque Deus não seria nécio de deixar dois segmentos na terra. Lei e graça. Para que a graça estabelecesse através da igreja, a lei que ele deu a Moisés teria que ser estacionada como está estacionado as terras de Israel. Então é isso aí. 2.300 tardes e manhãs. Ou seja, a plenitude dos gentios que começou, foi profetizado através da estátua que Nabucodonosor ergueu, mas que começou a cumprir no ano 70 depois de Cristo. A plenitude dos gentios. Jerusalém será pisado durante 2.300 anos para completar a plenitude dos gentios. Completando a plenitude dos gentios, Jesus desce para colocar fim ao governo político, ao governo humano, para daí então implantar o seu reino teocrático, conhecido como o milênio do Senhor Jesus. E que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando graça, para nós seguirmos em frente, preparando a nossa vida para a vinda do Senhor Jesus.
Que a única coisa que nós temos certeza são duas coisas: a nossa morte e a vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.